Bem, meus amigos, minhas amigas, muito bom dia a todos, bom dia a todas. Vamos dar início, então, à retomada do nosso curso de contratos. Eu estou especificamente trabalhando, bom dia, Helena, bom dia, Túlio, o contrato de empreitada. E na aula passada, nós concluímos a nossa conversa falando a respeito do artigo 600, e Rogério também, bom dia, Júlia, a respeito do artigo 618 do Código Civil, e, portanto, tratamos das questões dos vícios de solidez e segurança e todos os debates relacionados ao artigo que foram trazidos pelo Alexandre Gomide, com riqueza, inclusive, das correntes de jurisprudência ou de julgados sobre os temas e os prazos. Dito isto, o próximo tema dentro da empreitada é o tema da empreitada de projeto. Nós temos, então, segundo a redação do Código Civil, algo que não existia no Código de 16, são regras próprias para uma empreitada de projeto. Como eu lhes disse na primeira aula de empreitada, a empreitada pode ser de obra ou a empreitada pode ser de projeto. O artigo 621 do Código Civil, e o projeto pode ser o projeto básico ou o projeto executivo. O artigo 621 do Código Civil, ele trata especificamente da empreitada de projeto. O dispositivo, vamos lançar aqui para vocês na tela, assim dispõe. Sem anuência de seu autor, não pode o proprietário da obra introduzir modificações no projeto por ele aprovado, ainda que a execução seja confiada a um terceiro, a não ser que motivos supervenientes ou em razão de ordem técnica fique comprovada a inconveniência ou excessiva onerosidade da execução do projeto em sua forma originária. Em sua forma originária. Na verdade, quando eu trato de um projeto, ou seja, um projeto de engenharia ou um projeto arquitetônico, eu esbarro no direito moral de autor. Que, aliás, o direito moral de autor é protegido por lei especial e protegido também pela Constituição Federal. Portanto, o autor do projeto tem direitos morais de autor sobre o projeto. E é por isso que o dono da obra não pode alterar um projeto sem autorização do seu autor. O Cairala recentemente resolveu trocar de arquiteta e abandonar o projeto da antiga arquiteta. Resultado, ele não pode pegar o projeto e adaptar sem autorização da titular do projeto. Então, agora vai começar um projeto novo do zero, exatamente por isso. Agora, reparem que, se houver essas alterações imotivadas, o dono da obra que alterou o projeto responderá por perdas e danos. Eu, na minha advocacia, tive um projeto muito interessante, um processo muito interessante, que eram os silos de Santos. O que aconteceu nessa empreitada? O Moinho contratou um arquiteto muito famoso para projetar silos para armazenar grãos enquanto ele ia trabalhar esses grãos. Os silos tinham uma peculiaridade que eles eram compostos por placas sobrepostas, uma sobre a outra, sem nenhum tipo de amarra ou liga. Simplesmente pela forma como eles eram projetados, as placas de cimento se sobrepunham umas às outras e o silo mantinha-se íntegro. O que acontece, então? O Moinho tinha 3 silos e resolve fazer mais 2. E coloca mais 2 silos. O solo de Santos é um solo extremamente complexo, tanto que vocês sabem que perto da praia os prédios estão tortos. E a hora que os 2 silos novos foram construídos, os 3 anteriores começaram a adernar. Adernar quer dizer, eles começaram a se mexer a ponto de quase cair. O resultado é que os silos só podiam ser usados pela metade, porque eles estavam com risco de queda. E o que aconteceu, então?
o projeto era um projeto muito bom, mas para aquele solo não era exatamente o projeto adequado. Porque na hora que puseram os 5 silos, os silos começaram a adernar. E o dono dos silos contratou uma comissão de engenheiros notáveis, professores da Politécnica, nossos colegas os pianos, para resolverem o problema dos silos. E a comissão de notáveis sugeriu uma técnica, que era uma técnica de cinta metálica para amarrar as placas dos silos. Porque o autor original do projeto dizia que a solução se dava por uma técnica de engenharia chamada jet grouting, que era injetar cimento no solo para dar estabilidade. Só que, evidentemente, que o solo de Santos não comportava, por mais cimento que você pusesse, ele se mexia e os silos continuavam adernando. Então, uma comissão de professores titulares aqui da USP dão um parecer que a técnica é amarrar os silos com uma liga metálica. O autor do projeto não gostou, porque disse, não, mas os meus silos, a beleza do meu projeto é que os silos têm as placas umas sobre as outras sem precisar de amarração. Vocês estão destruindo o meu projeto arquitetônico. E entra com uma ação indenizatória contra o meu cliente, que era o engenheiro que assinou o laudo de colocação das cintas, contra o Moinho, que era o dono dos silos, e contra a empresa que fez as cintas metálicas, dizendo que havia um dano moral a ele, pessoa física, pela alteração do projeto. Só que se vocês seguirem o artigo 621 do Código Civil, vocês seguirem a redação do artigo, ele vai dizer que se por motivos supervenientes ou por razões técnicas fique comprovada a inconveniência do projeto, veja, os silos estavam sendo usados pela metade, com risco de queda. O Moinho não podia sequer usar o que tinha comprado e tinha pago o preço, que eram os grãos, porque os grãos estavam soltos, os grãos estavam em caminhões, os grãos não estavam devidamente armazenados. O que pode, nessa hipótese, ocorrer? Uma mudança do projeto. E eu, advogando, ganhamos ação em primeira instância, segunda instância e STJ. Porque o laudo técnico era muito claro. Era a única forma de salvar o uso dos silos. O projeto era bonito, mas inviável na prática. Ou seja, o arquiteto criou um projeto muito bonito para ganhar prêmio, mas que não servia para silo. Podia servir para outras coisas. E nós ganhamos ação em primeira instância, segunda instância e terceira instância, STJ, se entendeu que era inconveniente a manutenção do projeto original. E também a lei permite essa alteração se houver onerosidade excessiva. Onerosidade excessiva. Só faço uma nota para vocês que me parece óbvio que se eu tiver a inconveniência ou a onerosidade excessiva da forma originária, quem deve proceder à alteração ou modificação é o autor do projeto, porque ele é o pai da criança, ele tem o direito moral de autor. Então não me parece que eu possa fazer essa modificação ou alteração sem dar uma chance a ele de fazer, porque ele é o pai do projeto. É que no caso concreto ele dizia, não faço, porque o projeto é esse, e vocês vão ter que me engolir, lembrando o saudoso Zagallo, numa época que eu ainda acreditava em futebol, antes do 7-1. Agora, reparem um detalhe. Se as alterações forem alterações pequenas, como é que o Código Civil trabalha isso? Parágrafo único do artigo 721. Se as alterações forem pequenas, forem de pouca monta, ressalvada a unidade estética da obra, essas alterações podem ocorrer. Isso me lembra muito um debate que não é de empreitada de projeto, mas tem a ver com estética, que é um debate que se tem hoje sobre fachada dos prédios. Vocês sabem que as alterações que os condomínios façam, que estraga a fachada, elas são proibidas por lei. Mas há um debate muito grande que hoje está superado sobre envidraçar as varandas, porque virou uma moda nos condomínios você envidraçar as varandas, para virar mais uma sala. Ao invés de uma varanda, você incorpora ao imóvel, né? E o debate que a jurisprudência trava é possível? É, desde que não comprometa a unidade estética do prédio. Aqui é uma analogia. Eu posso alterar o projeto com pequenas alterações, a lei diz de pouca monta? Sim. Mas é claro que na parte advocatícia, a gente recomenda ao cliente que nunca altere sem conversar com o autor da obra, mesmo de pequena monta. Agora, advocacia, em termos de advocacia, a gente recomenda que converse. Aliás, normalmente as pessoas conversam com o autor do projeto antes de resolverem mexer
no projeto. Mas a lei autoriza, ainda que não conversado com o autor do projeto, que haja alteração, sendo essa de pequena monta e que não comprometa a unidade estética. Agora, vocês vão me dizer, Simão, o que é de pequena ou de grande monta? Bom, aí é o caso concreto que vai dizer, não há uma métrica legal, é um conceito indeterminado e que o juiz vai entender, à luz do caso concreto, o quanto aquilo releva, se destaca, importa no projeto arquitetônico e impacta o projeto de engenharia. Essa é a ideia do artigo 621. Agora, com relação à empreitada de projeto, nós temos ainda a regra do artigo 622. E o artigo 622 vai dizer o seguinte sobre o autor do projeto e sua responsabilidade. Se a execução da obra for confiada a terceiros, a responsabilidade do autor do projeto respectivo, desde que não assuma a direção ou fiscalização, ficará limitada aos danos resultantes dos defeitos do 618 parágrafo único. Ou seja, podemos imaginar duas situações distintas. A primeira, o empreiteiro assume a fiscalização ou a construção. E se ele assume a fiscalização ou construção do seu projeto, ele assume também a responsabilidade por todo e qualquer vício da obra. Ou seja, ele vai estar cuidando da parte imaterial, intangível, que é o projeto, e da parte material ou tangível, que é a própria obra. Aí a sua responsabilidade é ampla. Agora, reparem que, se ele entrega o projeto, como aliás é muito comum, e existe outro empreiteiro para executar a obra, ele só responde pelos vícios de solidez e segurança do 618. A responsabilidade desse profissional, desse engenheiro ou arquiteto que realizou o projeto, é uma responsabilidade subjetiva, mediante apuração de culpa. Porque a responsabilidade dos profissionais liberais, pelo CDC, artigo 14, parágrafo 4º, pelo CDC, artigo 14, parágrafo 4º, a responsabilidade dos profissionais liberais apura-se mediante culpa, não é uma responsabilidade objetiva. Agora eu vou perguntar uma coisa para o Marcelão. O homem que advoga para as empreiteiras. Se eu contratar uma empreitada de projeto, não de um arquiteto ou engenheiro pessoa física, mas de uma pessoa jurídica, de uma empresa de engenharia, de uma empresa de arquitetura, que aliás é muito comum, gente, comprar projetos paisagísticos de empresas, não do arquiteto pessoa física, nem do paisagista pessoa física. E aí, Marcelo, a responsabilidade é subjetiva ou é objetiva quando eu contrato um projeto de uma pessoa física, de uma pessoa jurídica que é projetista? Bom dia, Simão, bom dia aos colegas. Olha, eu vou dizer que é objetiva, porque eu não vou aplicar o artigo 14, parágrafo 4º. Objetiva. E aí, Cícero, fala para mim, subjetiva ou objetiva, quando é uma pessoa jurídica que faz o projeto e vende o projeto? Eu também estou com o Marcelo. Aparentemente objetiva, mas uma reflexão rápida aqui, sem pensar, sem refletir muito. Vocês têm sorte que vocês não estão na sala de aula, no tempo presencial, que eu punha vocês em saias mais justas. Agora as saias são pouco justas, ninguém vê vocês, só ouve a voz do além. Na aula presencial era bem mais legal, que gerava debate entre os monitores. Mas já, a aula presencial agora é histórica, isso aqui é pro resto da vida. Isso aqui, esqueçam, a aula presencial é coisa de livro de história. Era uma vez quando tinha São Francisco. Bom, e biblioteca também. Agora, não fala isso, professor? Não fala isso. Vocês viram se São Paulo vai vacinar professor quando? Em julho, estão dizendo. Julho.
Vocês vão ser vacinados, se Deus quiser, em 28, 29, quando vocês estiverem com uns 40 anos cada um. Então, não vamos voltar para a sala de aula tão cedo. Bom, mas só uma nota aqui. Ô, Bruna, o que você pensa sobre o tema, hein? É subjetiva ou objetiva a responsabilidade quando eu contrato uma empresa de arquitetura ou de engenharia para fazer um projeto? Se ela for qualificada como fornecedora, acho que é objetiva. Eu Às vezes. Acho, mas eu também fui pega de surpresa. Eu tenho alguma dificuldade com essa questão dessas situações em que, na verdade, é uma prestação de serviços, tá? Que é feita por uma empresa que, no fundo, é um profissional liberal. Só para vocês imaginarem. Imagina que eu tenho um escritório de arquitetura de uma empresa individual. Só eu. José Fernando Simão, arquiteto, microempresa, sei lá. Eu tenho alguma dúvida se sempre ela será objetiva ou se algumas modalidades de pessoa jurídica, que são o que eu brinco só para emitir nota, recibo, tributariamente interessantes, se vira jurídica e vira objetiva por ser jurídica. Mas, em tese, sim. A pessoa... Simão, Oi. Posso... não, eu vou concordar plenamente, até porque, né, nesses casos específicos, por exemplo, pode nem ser 3 arquitetos juntos, nem tem elemento de empresa, né? Porque o parágrafo único do 996, né, vai afastar, porque é uma atividade científica, é considerado, é como nós, advogados. Então, nesses casos, assim, depois refletindo melhor, se for uma empresa mesmo, engenharia, que aí tem um arquiteto junto, mas Sim. nesses casos de sociedades uniprofissionais, que eu estou provocando. Eu acho que dá para pensar nesse caso mesmo. Eu estou provocando porque me parece que nem toda vez que eu estou numa PJ, eu sou uma empresa, isso não há dúvida. Eu posso ter uma PJ que não é empresa. E eu não tenho certeza se o CDC entenderia que o fato do Simão estar advogando pela Simão e Bunazar torna o Simão uma empresa. Então, eu só estou lançando isso, eu nunca estudei o tema como uma reflexão para vocês. Mas saibam que, pelo CDC, a responsabilidade profissional liberal é subjetiva, mediante apuração de culpa. Feita essa minha nota provocativa, apenas para reflexão de vocês todos, eu teria que trabalhar, então, o last but not least, o derradeiro tema da empreitada, que é o tema da suspensão da obra e depois de sua extinção. Quem quer falar? Alguém pediu a palavra? Sou eu, professor. Fale, Mariana. Eu não entendi muito bem, na verdade, voltando um pouco no raciocínio, a interpretação do 622. Eu achei um pouco confuso. Se o senhor puder repetir a explicação. Sim. O 622 só põe 2 coisas, que eu faço um projeto e eu executo, eu te entrego o projeto e faço a obra, ou te entrego o projeto e outro faz a obra. Se eu te entregar o projeto e fizer a obra, eu respondo por qualquer dano que surgir, ilimitadamente. Se eu te entregar o projeto, que é muito mais comum, e você... vou dar um exemplo simples, tá? A Camargo Correia projeta e a Odebrecht constrói. Se a Camargo Correia projeta e a Odebrecht constrói, a Camargo Correia só responde por vício de solidez e segurança, porque ela não está olhando o andamento da obra, pelos vícios maiores. Nesse caso, a Camargo Correia responde por todos os vícios porque está executando a obra. Se a Camargo Correia entrega o projeto, mãos à obra e levanta o prédio, ela responde por todo e qualquer vício. É uma redução de responsabilidade civil do autor do projeto que não constrói, que não executa. Tá, mas aí, no caso dele não estar executando, ele pode estar fiscalizando, né? É isso que o 622 fala? Ele fala, desde que não assuma direção ou fiscalização. O problema é que, claro, se estiver fiscalizando, vale a responsabilidade integral. Agora, integral por todos isso. É que, normalmente, nas empreitadas, um projeta, um fiscaliza e um constrói, né? Há uma divisão entre eles, tá certo? Então, portanto, nesse ponto não haveria essa questão. Mas se o autor do projeto fiscalizar a execução, ele passa a ser responsável também por todo e qualquer vício, não limitado ao 618. Tá bom, muito obrigada. Nada. Muito bem, então, nós temos aqui uma situação curiosa, porque o artigo 623 do Código Civil, ele vai tratar de um tema que me parece que ele trata com um nome em juris inadequado. Aliás, eu estou terminando um parecer num caso interessantíssimo, em que o contrato é chamado de promessa de venda e compra. Só que, basicamente, o contrato chamado de promessa de venda e compra,
E quem vende, além de vender, constrói. Ele vende e edifica. Ele edifica e depois que a obra estiver pronta, ele vende. Só para dizer que o nome dos contratos é menos relevante que as categorias. Eu disse no ano passado, quando dei contratos. Eu posso chamar uma doação de contrato de Sbrubbles, que ela continua uma doação. Eu posso chamar uma doação de permuta, que eu errei o nome, mas ela continua uma doação, porque eu vou olhar as prestações das partes. E é muito interessante, porque eu digo no parecer que o nome é irrelevante para a categoria jurídica, quer seja por causa de Shakespeare, no Romeu e Julieta, a famosa história da Julieta para o Romeu, se a rosa não fosse uma rosa, etc. O cara já pôs aí, né? E também por causa de categoria jurídica em termos de contrato. O TJ tem pilhas de julgado dizendo que se eu chamar um contrato de comodato, mas eu cobrar aluguel, é locação. Não adianta o nome em cima, eu tenho que olhar só as prestações que estão embaixo. Aqui, me parece que também tem um detalhe, que é o termo suspensão. Porque a lei fala... Ô, Cairala, bom dia. Lê o 623 aqui pra gente, enquanto eu tomo minha água, vai. Artigo 623. Mesmo após iniciada a construção, pode o dono da obra suspendê-la, desde que pague ao empreiteiro as despesas e lucros relativos aos serviços já feitos, mais indenização razoável, calculada em função do que ele teria ganho se concluída a obra. Exatamente. O que é essa suspensão, Cairala, na sua opinião? A lei fala em suspensão, mas isso você acha que é propriamente uma suspensão da obra? Só um segundo, tá passando o avião. Tá bom. Suspensão é paralisação, certo? E aí ele fala que se a obra for paralisada, ele vai receber uma indenização do que ele teria ganho, mas a obra não pode ser paralisada por um tempo curto e depois voltar a ocorrer, por exemplo, numa falta de materiais, como está acontecendo agora no mercado, com o problema da pandemia. O que você acha, Cairala, que se trata dessa paralisação, suspensão que menciona o artigo em questão? Parece que é uma questão mais de interrupção, uma coisa mais permanente da obra, e não uma suspensão transitória, porque ele fala no final de se concluir da obra, o que teria ganho, como uma questão mais definitiva, e não uma mera pausa na construção da obra. Exatamente, perfeito, exatamente isso. Se vocês olharem, o dispositivo, na verdade, ele vai gerar uma indenização porque a obra não chegou a termo. Se a obra não chegou a termo, no fundo, me parece que nós estamos diante, no 623 e no 624 e no 625, de hipóteses de resilição da empreitada, em que não é uma suspensão simplesmente, em que a obra não mais ocorrerá. Porque reparem o seguinte, se houver uma mera interrupção por força maior, como é que eu vou impor o dever de indenizar? Então, não haverá essa possibilidade por força da força maior. A força maior retira a culpa do dono da obra. Então, quando ele diz que ele pode suspendê-la, na verdade, o que a lei quer dizer aqui é que o dono da obra pode denunciar a empreitada e resili-la. E aí, evidentemente, que nessa hipótese, o dono da obra vai pagar o que ele já recebeu, as partes da obra já construídas, tá certo? Inclusive com os lucros, e uma indenização razoável pelo que o empreiteiro ganharia se tivesse concluído a obra. Esse termo indenização razoável, ele é sempre ultra complexo na doutrina. Aliás, é o conceito de lucro cessante. O que razoavelmente eu deixei de lucrar. Então, o tema é profundamente complexo, porque eu vou ter que fazer uma estimativa de lucro sobre a parte da obra ainda não construída. E aí, fixar uma indenização razoável sobre esse lucro. Evidentemente, que se o empreiteiro tiver feito despesas, compra antecipada de material, e houver essa suspensão, que no meu sentido só pode ser uma resilição, o empreiteiro também pode cobrar do comitente os valores desse material que ele já empregou e que não vai poder usar
na empreitada. Aí vai haver um debate interessante, sabe? Se aquele material ainda é útil para outra empreitada, ou era só para aquela específica. Imaginemos um acabamento próprio daquele prédio, ou um tipo de madeiramento próprio daquela casa, ou não. Sacos de cimento, será que ele pode cobrar do dono da obra, se ele pode usá-los em outra obra? É uma questão muito interessante do vestido de noiva. É muito interessante. Que é aquela discussão do seguinte, na inadimplemento absoluto. Está numa compilação de decisões de cases de obrigações da Europa. A noiva não recebe o vestido no dia 10. Então, ela não usa o vestido. Daí, no dia 11, o vestido chega. E daí ela diz assim, não, para mim é inútil. Eu não quero mais o vestido. E daí dizem os devedores do vestido, não, mas veja bem, você está com o vestido de noiva aí. Você pode revendê-lo para diminuir o seu prejuízo. Diminuir o seu prejuízo. Seu prejuízo não é de 100, porque o vestido vale 30. Então, ele só te paga 70, porque 30 está no vestido que eu te entreguei. E, obviamente, que nesse caso do vestido, a doutrina diz que é inútil a noiva ficar com o vestido para ela revendê-lo. O problema é de quem não entregou. Mas vocês imaginem se o empreiteiro diz, eu comprei cimento para acabar a obra, e ele não vou acabar a obra, eu vou micar com esse cimento. Será que um empreiteiro que usa cimento com frequência poderia alegar esse tipo de prejuízo? Bom, isso são questões filosóficas a respeito do dispositivo. Agora, para mim, a noção de indenização razoável, ela deve levar em conta as peculiaridades do caso concreto. Não tem jeito. Eu vou achar um meio termo entre algo justo e equilibrado, e isso é muito complexo na prática. Na prática, haverá uma perícia, inclusive, para avaliação de lucros decorrentes daquele tipo contratual, daquela monta daquela empreitada. É algo extremamente complexo para a prática. Se o dono da obra pagar pelos materiais já comprados, deve ficar com ele os materiais. Claro, o empreiteiro não vai ficar com bis in idem, com o dinheiro e com os materiais. Está certíssimo o seu raciocínio. O problema é que o empreiteiro pode dizer, para mim os materiais são inúteis. Eu posso dizer, para vocês são úteis, eu não indenizo. Se indenizar, entrega o material. É como o seguro. Pagou pelo carro que tem o sinistro, o carro vai para o seguro. Perda total, o carro vai para o seguro. Eu não vou ficar com o dinheiro e com a carcaça do carro. Senão eu ficaria 2 vezes com o carro. Está perfeito isso. E o 624, por seu turno, vai abrir uma chance dessa suspensão, que também para mim aqui é resilição, ocorrer pelo empreiteiro. E se o empreiteiro resilir o contrato, ele vai responder por perdas e danos. Suspensa a execução da empreitada sem justa causa, responde o empreiteiro pelas perdas e danos. É por isso que, quando eu e o Gomide, você está aqui? Eu não vi o Gomide hoje. Bom, quando eu e o Gomide... Está aqui, Gomide? Não, sou eu. É a Bruna. Fala, Bruna. É uma coisa que eu fiquei em dúvida se for realmente resilição nesse caso, será que a natureza jurídica é mesmo perdas e danos, ou é mais ou menos aquilo que prevê o 473 do Código Civil? Porque aí não teria inadimplemento, né? A natureza aqui da suspensão, eu falei resilição, se eu falei resilição, não, eu acho que é resolução, desculpa. Ah, tá bom. Eu falei resilição, foi um erro meu, hein? É resolução, extinção com culpa. Então, se eu falei resilição, apague. É resolução, extinção com culpa. Por isso, Bruna, que o 624 fala suspensa sem justa causa. Então, é uma resolução. O empreiteiro responde por perdas e danos. O 623 e o 624 geram hipóteses de resolução. Uma resolução condicionada às perdas e danos, a do empreiteiro, e uma resolução condicionada ao pagamento das despesas e lucros, etc., que é do comitente. São 2 hipóteses de resolução. Tanto que, no caso do 625, reparem como é resolução mesmo. Vamos ver o 625. Olha como aqui fica claro que isso é resolução para vocês. O 625 vai dizer o seguinte: poderá o empreiteiro suspender a obra por culpa do dono ou por motivo de força maior. Reparem que aqui é a prova
de que a força maior gera resolução contratual. Então, o 623 é uma resolução culposa pelo dono. O 624 é uma resolução culposa pelo empreiteiro. O 625 é uma resolução não culposa pelo empreiteiro. São três dispositivos de extinção da empreitada. O primeiro, por culpa do dono, 623. O segundo, por culpa do empreiteiro, 624. E o terceiro, por força, sem culpa do empreiteiro, logo não há previsão de perdas e danos. Reparem como, viu, Bruna, os três institutos tratam de resolução da empreitada. Ficou claro agora? Ficou, Bruninha? Sim, ficou assim, professor. Então tá bom. Agora, olha o 625. Poderá o empreiteiro suspender a obra por culpa do dono ou por motivo de força maior. As duas hipóteses, culpa do dono, culpa do outro contratante, ou motivo de força maior, permitem a ele que se livre do contrato. Resolução sem culpa própria. Mas aqui, reparem, no fundo, quando é força maior, eu vou ter a extinção da empreitada sem que se discuta a indenização, porque a força maior rompe nexo causal na responsabilidade civil. Agora, quando eu tenho extinção por culpa do dono, evidentemente que aqui a resolução se deve ao outro contratante, o empreiteiro terá direito à indenização, provados os prejuízos. É por isso que eu até fui olhar no Código Civil isso daí, a redação do Código Antigo. O 625, ele é novo, tá? No projeto, no Código Civil. O 623, ele é mais ou menos cópia do 1247 do Código Antigo. Me parece que essa inserção do novo código, por culpa do dono, é o que diz o 623, que tinha previsão no Código Antigo. Sabe aquelas coisas quando o código ganha um artigo novo e repete o que já estava na regra do velho? Me parece que por culpa do dono da obra, no fundo, é o 623 lido de maneira mais ampla. Mas, de qualquer maneira, se houver culpa do dono da obra, o empreiteiro pode, sim, resolver e imputar a ele as perdas e danos. Força maior, resolução sem perdas e danos. A segunda hipótese de resolução pelo empreiteiro é quando, no decorrer do serviço, se manifestarem dificuldades imprevisíveis de execução, resultantes de causas geológicas ou hídricas, ou outras semelhantes, de modo que torne a empreitada excessivamente onerosa para o dono da obra, excessivamente onerosa para o empreiteiro. E o dono da obra, se opuser ao reajuste inerente ao projeto, o dono da obra se opuser ao reajuste do preço inerente ao projeto por ele elaborado, observados os preços. Aqui, no fundo, é uma causa de resolução contratual específica da empreitada por onerosidade excessiva. Quando essas causas geológicas ou hídricas, causas que importam um impacto muito alto no custo da empreitada, que se revelam imprevisíveis, fora da previsibilidade natural daquela empreitada, o que acontece nessa hipótese? Pode haver resolução. Se o dono da obra se opuser ao reajuste do preço inerente ao projeto por ele elaborado, observados os preços. Ou seja, no fundo, o que a lei diz aqui é o seguinte: dono da obra tem um projeto, o projeto não se adequa a esse solo, porque esse solo é diferente, o custo para mim, que era de 10, para esse solo, para eu construir, vai para 100, eu quero revisão do contrato e aumento do preço. Se o dono da obra se opuser à revisão contratual, que seria o ideal, a revisão como conservação do contrato, o empreiteiro pode, sim, denunciar, pode, sim, alegar que está extinta a empreitada por resolução. Esse dispositivo, ele gera, para mim, sempre uma dúvida.
sempre uma dúvida. Essa situação da empreitada, isso aqui é o livro que eu escrevi sobre o tema, eu até não abordei exatamente isso, mas eu sempre pensei numa questão que é a seguinte: aqui não há uma menção expressa aos requisitos da onerosidade excessiva do 478, que tem regras próprias, que descreve os elementos da onerosidade excessiva. Aqui só diz quando houver dificuldades imprevisíveis, de modo que torne a empreitada excessivamente onerosa. Vamos ouvir os meus assistentes. Vou começar com o Fábio. Fábio, quando o código só diz aqui na empreitada que se os motivos hídricos ou geológicos gerarem essas dificuldades imprevisíveis e que tornem a empreitada excessivamente onerosa, o tipo do 625 exige uma leitura conjunta com os requisitos do 478, que é a regra geral da onerosidade excessiva, ou basta uma noção de excessiva onerosidade no sentido menos jurídico, ser muito pesado, muito custoso? No fundo, o que eu estou te perguntando é o seguinte, Fábio, eu vou ouvir todos vocês. Esse excessivamente oneroso, essa locução empreitada excessivamente onerosa, é uma locução que reconduz ao instituto da onerosidade excessiva com todos os critérios do 478, ou é, na verdade, um termo mais popular, para dizer, ficou muito pesada, o contrato se desequilibrou e eu não precisaria reconduzir a todos os elementos do 478 do Código Civil? O que você acha, Fábio? É um tipo específico ou ele volta ao 478? Eu confesso que eu não me aprofundei sobre o tema, mas nessa uma leitura inicial, me parece uma previsão específica, né? Inclusive, ele não exige um ganho substancial do dono da obra, né? Aquela questão do perde-ganha, né? Aqui pela leitura do artigo. Então, eu, numa leitura inicial, diria que seria um tipo específico. Ou seja, não reconduz ao 478. Eu vou copiar eu vou deixar o 478 na tela para vocês verem como ele exige coisas bem mais complexas. Aqui o 478. E aí? Eu sigo o relator, professor. Você segue o relator? E aí, Cícero? Eu também sigo o relator. Não traz o requisito específico da extrema vantagem de uma parte para outra, apesar de que muitos afastam até na regra geral do 478. A regra geral do 478, você tem toda a razão, tem uma série de questões, mas, de qualquer maneira, aqui eu fui mais direto na pergunta. Também não reconduz. E aí, Bruna, reconduz ou não reconduz ao tipo específico? O tipo específico remete à regra geral ou não remete à regra geral? Eu acho que não remete à regra geral, e além de não falar da extrema vantagem para outra parte, eu esqueci só o número do específico, professor, mas ele trata especificamente da causa da onerosidade, entre aspas, onerosidade excessiva. Então, isso para mim é mais um indicativo de que é uma regra específica mesmo. Perfeito. Biasi, tá aí, Biasi? Sim, professor. Qual é a sua leitura? Eu também acho isso, eu até adicionaria um comentário no artigo específico da empreitada. Existe uma cartilha diferente quanto à oferta de modificação equitativa, né? Você vê que lá no 479, né, se a gente olhar o 479, a resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar equitativamente as condições do contrato, né? A disposição do 47 do artigo 625. específico do 625, né? Ele também trata de uma possibilidade de oferecimento de oferta equitativa, né? Para evitar a resolução, mas me parece que o modo de operação dela é prudente, né? Porque o exercício da resolução é anterior e aqui é posterior na regra geral, né? Aí fazendo uma referência ao trabalho do professor Marino até nesse sentido. Tá bom. E, Cairala, você também segue o relator? Todo mundo está com o Fábio, é isso? Sim, professor. Gomide está aí? Não está, né? Para eu perguntar para ele. Então, pronto. Eu nunca pensei sobre o tema, mas em termos de teoria do direito, vejam, nós temos uma regra geral, específica de um tipo contratual, que está após uma regra geral de onerosidade excessiva para todos os contratos. De duas, uma. Ou aquilo é uma regra especial e realmente não reconduz ao tipo, ou ela não precisaria citar todos os elementos do tipo do 478, porque ela vem depois.
o que vem depois, eu aplico a teoria geral. Então, são possíveis leituras ou como uma regra especial, própria, que não reconduz ao 478, ou como ela vem depois, não precisava pôr nos termos do 478 do Código Civil. Mas eu tendo a concordar com todos vocês que a forma como o dispositivo está pensado não é uma forma para voltar no 478, principalmente porque, como, se não me engano, agora de Subiase, o 479 vai tratar da tal da oferta do réu, ou seja, do beneficiado pela onerosidade excessiva, para modificar equitativamente o contrato. Agora, veja que no artigo específico, essa questão da recomposição do equilíbrio contratual já está lançada no próprio texto do inciso 2º. Portanto, eu também tendo a concordar que nós estamos diante de uma regra específica que não reconduz a matriz do 478. É também a minha opinião. Que beleza de debate. Que beleza. Muito bem. Caso não aceite o reajuste, o empreiteiro resolver a empreitada, o dono pode achar um outro empreiteiro que altere o projeto e ficar dispensado de pagar pelo dano do direito moral de autor? Nessa hipótese, Alcides, se for uma questão inexequível pelo custo, o direito moral de autor vai ter que ser sacrificado, porque aquele projeto é literalmente inútil, por causa das questões hídricas e geológicas. Aquele projeto é inexequível naquele solo. Portanto, eu vou ter que ter outro projeto alterado para que torne exequível a obra. Não adianta ter um projeto lindo num solo ao qual ela não se aplica, por questões imprevisíveis de natureza geológica ou hídrica. E o último dispositivo é que a empreitada não é um contrato intuito personae. É um contrato que não se extingue com a morte das partes, salvo se ajustado em relação às qualidades pessoais do empreiteiro. A morte do dono da obra não extingue a empreitada nunca. A morte do empreiteiro pode extinguir se houver pessoalidade na empreitada. Senhores, uma empreitada de projeto que eu contratei o arquiteto, ele morreu, não vai ter como filho ou sucessor completar o projeto. Agora, o dono da obra contrata o projeto, morre o dono da obra, os filhos prosseguem obrigados com o contrato de empreitada. Esse dispositivo gerou uma demanda muito interessante sobre a obrigação de fazer e obrigação dos sucessores de fazer, que gerou uma decisão da ministra Nancy Andrighi, até o advogado era nosso querido amigo Mário Delgado, que eu discordo em gênero, número e caso. Ela transferiu aos filhos do empreiteiro a obrigação de prosseguir com uma empreitada. Porque quando eu estou pensando em pessoa jurídica, meus amigos, eu não aplico o dispositivo. Pessoa jurídica não morre. Quem morre é pessoa física. Só que se eu pensar em pessoa jurídica, que é Simão Arquiteto ME, eu morro, não dá para os meus sucessores seguirem a obra, porque eu sou eu o arquiteto. Então, a questão é bastante também complexa, mas a empreitada, por lei, não é um contrato intuito personae como regra. Obrigado a vocês. Acabamos a empreitada. Intervalo de 5 minutos para o café e voltamos a falar do depósito, que é o nosso próximo tipo contratual. Até daqui a pouquinho.
Marcelão, desliga o microfone que está aberto, Marcelão.